Fala pessoal, bem-vindos a mais um AstaCast. Hoje eu vou acabar falando um pouco sobre desenhos de adultos. É um tema bastante complexo, que abrange muita coisa, né? Eu vou acabar passando das principais referências, do que se trata, um pouco sobre preconceito também em relação a desenhos, né? Vocês podem estar desconfiando, estranhando, né? Justamente porque esse episódio está sendo lançado no dia 11/9, de domingo, né? O que acontece? Recentemente está tendo uma demanda muito grande para o meu podcast, né? E como eu estou muito feliz com o retorno que estou tendo em relação ao público, né? Vocês, ouvintes, estou tendo muito feedback bom, pessoal conversando, aquele lance que eu disse de comunidade ativa, sabe? E eu estou sentindo que estou agregando algo na minha visão, algo que possa acrescentar no dia de vocês, né? Então eu me senti no direito de realizar mais episódios durante a semana. Então eu irei lançar, ou tentar lançar, deixar isso bem claro, né? 2 episódios por semana. Espero que todos gostem, espero que continuem, né? Eu sou muito feliz com o conteúdo que estou fazendo e também com o retorno que estou tendo justamente das pessoas próximas de mim, né? Que estão sempre comentando, sempre agregando, sempre trazendo novas versões e discussões, né? Por mais que o episódio anterior que eu fiz do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tenha sido lançado recentemente, eu acho que não tem tanto problema, né? Eu vou sempre tentar manter um episódio relacionado a um filme, uma série, um momento que está acontecendo, e o outro um papo mais descontraído, como o de hoje mesmo, na qual eu vou acabar conversando sobre desenhos, coisas que a gente curte, literatura, né, a nossa vida, um papo mais cabeça, assim, no sentido de tentar descobrir o que se trata, o que é, né, justamente essa consciência que a gente tem, o porquê que a gente consome produtos certos, né, e a gente deixa de consumi-los durante o tempo, como o próprio desenho animado, né. Eu vou passar um pouco por isso, mas novamente, obrigado a todos que estão escutando, né, estou muito feliz com o resultado e que continue assim, né. Por favor, mandem um e-mail, um comentário no YouTube ou em qualquer rede social que você me tenha, né, um contato próximo, né, que eu sempre estou lendo aqui antes de começar o programa, tá bom? Então, obrigado novamente, vamos lá para o episódio de hoje. Então vamos lá, primeiro eu queria discutir o que é um desenho para adulto, né? Isso é um tema muito complexo porque dentro de desenhos animados a gente vê muitas referências, né, para pessoas jovens e pessoas adultas, né? A gente vê isso muito em filmes da Pixar. Quando a gente pega lá, tem um exemplo muito claro em relação a isso, na verdade 3 exemplos muito claros em relação a isso. Um deles, por exemplo, é o próprio Toy Story, né? O Toy Story, ele é uma discussão justamente de uma pessoa que ela está evoluindo como pessoa em relação à idade dela, e ela tá desapegando justamente ali dos brinquedos dela. Tem toda uma discussão em volta disso, do amadurecimento da pessoa, né? Se eu não me engano, é no Toy Story 3 que tem toda a discussão em relação justamente eu não lembro o nome do personagem, mas ele desapegando justamente ali dos bonecos dele, né? Que é toda a aventura que gira em torno do Toy Story. Isso é um tema para adulto, mas que mascara em relação para criança, né? Toda a estética é voltada para a criança, mas o tema ainda continua sendo um tema adulto, porque uma criança, ela tá passando por isso, mas ela ainda não entendeu esse passo, né? Eu sinceramente até duvido se um adolescente pega essas mensagens. Outro exemplo também é o Carros. O Carros, ele tem toda aquela máscara relacionada à infância, né, de você brincar de carrinhos, os carros tomando vida e tudo, mas tem uma das cenas que eu lembro que aquilo é claramente para o público adulto e não tem como você justamente pegar, você criança ou adolescente, pegar aquela informação, porque você não tem aquela malícia, aquela consciência adulta, né, que é o momento ali que o Relâmpago Marquinhos, né, que eu vou chamar assim como meme, ele tá ali justamente recebendo o prêmio, a premiação por ele ter conseguido ficar em primeiro lugar, e 2 tietes vêm até ele, né, e elas meio que puxam a bola dele assim, né, e elas acabam fazendo um topless, né, só que eles mascaram isso na forma de um carro, né,
pensa num conversível e pensa nos faróis desse conversível levantando, né? Essa referência, quando a gente pega, ela é claramente voltada para o público adulto, né? Uma criança ou adolescente não teria como pegar essa nuance, né? Entre outros exemplos também, como o próprio Wall-E, né? Que é na estética, de novo, a estética dele é muito bonitinha, tem ali um robozinho, mas toda a discussão dele enquanto a humanidade, a sociedade, né, as pessoas elas se abdicando de ter relações normais, formais com outras pessoas, porque elas preferem viver no mundo ficcional, né? Esses temas são muito complexos para uma criança ou um adolescente, né? Ou outros que são mais explícitos, como o próprio Up, Altas Aventuras, né? Que ali acho que nos 10 primeiros filmes mostra justamente a relação de um casal que é muito bonita, você se emociona, mas que acaba entrando no declínio, né? Acaba entrando no declínio até a morte da mulher dele, e toda a história se desenvolve em relação à própria depressão que você vê com seus próprios olhos em relação àquele idoso, né, que perdeu a sua amada de tanto tempo. Essas máscaras que eles utilizam, elas não surgiram só dentro da Disney, né? A gente pode pegar, há muito tempo atrás também, um desenho muito antigo, o próprio os Flintstones, né? Os Flintstones, ele tem uma dinâmica muito interessante em relação a isso. Quando você aborda o Flintstones, ele tem toda ali uma situação que, de novo, é uma máscara para crianças, porque é um desenho para crianças, na qual tem muito dinossauro, eles pensam numa sociedade na qual eles convivem, né, com dinossauros, porque todo aquele lance da época das cavernas, né? Só que as relações interpessoais que os protagonistas eles têm entre si, eles relembram muito contextos, né, que a gente vive como adulto. Por exemplo, né, eles querem sair para jogar boliche, aí eles têm que pedir para a mulher deles, né? A questão da casa mesmo, né? Que tem que acabar arrumando. Tem sempre uma discussão em relação ao casamento, ao casal, se você parar para analisar ali, né? Ao hobby, ao trabalho, né? Que ele tem que ir pro trabalho, ele sempre vai pro trabalho cedinho, aí o hobby dele é o boliche, na qual ele pode ir com um amigo dele, né? Essas questões ela conversa justamente com a gente. Obviamente que naquela época a intenção, primeiramente, era passar para um público infantil, depois ela foi se tornando cada vez mais forte em relação ao âmbito familiar, né? Um desenho que pode abranger a família. E assim surgiu, né, ali na década de 80, 90, os Simpsons, né? Os Simpsons que é um exemplo muito claro disso, porque ele é um desenho que uma criança pode assistir, porque o Bart Simpson, né, a Maggie ou a própria Lisa, né, acaba conversando muito com o público infantil e adolescente, né, enquanto o Homer e a Marge, eles acabam justamente conversando com o público adulto. O Homer, ele é muito engraçado e ele tem muitos temas sensíveis que uma criança pode acabar não pegando, justamente por falta de vivência, mas que acaba pegando justamente as pessoas que têm um pouco mais de vivência, um pouco mais de compreensão do que é ser adulto, né? E essa é a parte da graça, e é por isso também que acaba que o sucesso dos Simpsons é enorme, né? Tô vendo aqui que tem 28 temporadas, pô. Eles estão aí desde a década de 80. Você pode até acabar criticando justamente pela falta de qualidade de uma temporada para outra, mas tem que se considerar que é muito tempo, né, de obra. E depois dos Simpsons, né, acabou que outros tipos, outras variáveis do próprio Simpsons acabaram vindo à tona, né? Porque o Simpsons, como eu tinha dito anteriormente, ele é um produto familiar, né? Ele conversa com os dois públicos. Só que não conversava com todo o público, com toda a família, né? E acabava que houve uma necessidade justamente de pegar outros temas e trabalhar em cima, né? Então tem as vertentes ali, tem os Simpsons, aí tem, por exemplo, o Family Guy, só que o Family Guy ele tem uma premissa muito diferente, muito peculiar, na qual o Family Guy ele aborda um tipo de humor muito
como que eu posso dizer, um humor muito ácido, assim como parecido com o South Park, que eu também vou falar um pouquinho sobre, mas o Family Guy, ele é interessante porque você ri do absurdo, é tão absurdo aquilo que é aquela família, que você acaba rindo pelo absurdo, né? Aquele humor ácido, sempre trazendo uma discussão. O Peter, que é o protagonista ali do Family Guy, ele acaba sempre exagerando de uma forma muito estrondosa, né? E isso acaba gerando o entretenimento, mas eu confesso que o Family Guy ele é mais voltado para adulto mesmo, assim como outras variáveis também, como o American Dad. O American Dad, ele traz um ponto de vista de uma família norte-americana, onde o pai ele é muito machista, ele trabalha no estado, né? Tem uma filha hipster que é contra justamente esse pai, né? Um filho nerd, naquele estereótipo mais norte-americano. Eles têm o alienígena ali, porque o pai trabalha no estado, e eles pegam essas questões porque, de novo, não conversa com os Simpsons, ele conversa de um modo geral com as famílias, mas essas variáveis que surgiram a partir dos Simpsons, American Dad, Family Guy, The Cleveland Show, eles acabam conversando com outros tipos de famílias e outro tipo de sociedades também. O Cleveland Show ele é interessante porque ele pega uma família negra, né, nos Estados Unidos, e ele acaba utilizando muito dos recursos dele em questão de discussões para adultos, né, e máscaras para crianças, na qual essa família típica norte-americana tem uma total diferença com a família típica American Dad, entende? Então, o que é desenho para adulto, né? Porque, como eu tinha dito anteriormente, os desenhos, eles surgiram com uma premissa básica, né? De entreter crianças e adolescentes. Eu vejo, atualmente, que o pessoal que sai da adolescência e acaba indo para a fase adulta, acaba que eles não têm tanto preconceito, assim, em relação aos próprios desenhos animados. Mas, por exemplo, meu pai, ele já não curte tanto. Eu lembro que ele me apresentou o Simpsons, o Family Guy, tudo. Eu assistia com ele porque, de novo, fazia parte do nosso âmbito familiar. Ele conversava com o meu âmbito familiar, né? E acabou que quando eu virei adulto, eu estava mais... como que eu posso dizer? Mais focado e eu tinha mais interesse nesse tipo de desenho, né? Enquanto meu pai, ele não procurava tanto. Mas a grande questão é que eu acho que a pessoa, quando ela vê o desenho, ou os próprios filmes da Pixar, assim, eles acabam tendo uma ideia meio errada, porque acho que aquele tipo de obra não vai conversar contigo, né? E que é um grande erro na minha visão, porque, como eu disse anteriormente, os Simpsons, o Family Guy, o South Park, apesar de eles serem desenhos, eles conversam muito com a temática. Então, o que é um desenho de adulto? Né? O que é um desenho de criança se a mensagem que ele passa ele conversa com as duas gerações? Obviamente, se o desenho tiver essa premissa, né? Como a maioria dos filmes da Pixar, né? Como a maioria dos filmes do estúdio Ghibli também, né? Agora focando para um público mais que gosta de anime oriental, tem diversas obras que a gente pode pegar como exemplo, como o próprio Ghost in the Shell, que é um sci-fi pesadíssimo, né, tanto em história quanto em relação à violência, né, que, para quem não sabe, ele foi uma das referências para o Matrix, né, de 99. Então, o próprio Akira também, o Akira na década de 80, que é fantástico, é muito foda, puta ficção científica muito louca, mas que eu acho que, para quem assistiu na época, conversava mais pro público adulto. Até hoje, se você assistir na Netflix e tudo, se eu não me engano, ainda tem, né? Ele acaba conversando mais com o público adulto, né? Não tem como uma criança entender o conceito do que se passa no Akira ou no Ghost in the Shell. A pessoa vai ficar muito confusa. Mas a grande questão é que, por mais que esses desenhos eles existam, ainda há um grande preconceito quanto ao público adulto, né, de não querer consumir por justamente ser desenho, né, é um pouco estranho, porque eu vejo bastante isso, né, lembro que recentemente, né,
Teve a última temporada do Castlevania, recentemente, entre aspas, faz já 1 ano e pouco, né? E Castlevania, ele é uma obra muito pesada, né? O Castlevania, ele veio justamente da obra do videogame, e eles fizeram a série baseada ali num pouco de história que tem dentro dos jogos, né? E eles acabaram desenvolvendo justamente um desenho mais voltado para adultos. É fantástica a série, muito boa, muito coesa, né? Essa última temporada que é meio rushada, mas por outros motivos, que vale a pena eu discutir num episódio solo só do Castlevania. Mas o Castlevania, ele tem muita violência, muito gore, né? Os temas que eles abordam ali, uma criança não tem como entender. A criança ou o adolescente que for assistir, ela provavelmente só vai assistir por causa das cenas de lutas que realmente dá pra... uma pessoa que gosta bastante de videogame vai se entreter com aquilo, né? Mas eu não entendo justamente porque um adulto não gostaria de assistir um desenho animado com uma história tão boa, né? Com recursos tão bons que te prende como Castlevania, como o próprio Akira, como o próprio Ghost in the Shell, né? Ou os próprios filmes do Estúdio Ghibli também, né? Tem aquele filme do Estúdio Ghibli que acaba falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O Túmulo dos Vagalumes, que por mais que a estética toda seja voltada para um público infantil ou adolescente, não tem como uma criança pegar justamente aquele tema e achar bom, né? O Túmulo dos Vagalumes, ele é focado para o público adulto, né? E ele é muito pesado, porque ele trata de um assunto muito pesado, né? Que é a Segunda Guerra Mundial. Ele trata ali a questão de 2 crianças tentando sobreviver no Japão, sendo bombardeado na Segunda Guerra Mundial, né? E por mais que seja um desenho, ainda conversa muito justamente com o público adulto, né? Como tinha dito anteriormente, não tem como uma criança pegar esse tema. Então, vamos tentar definir o que é um desenho para adulto, né? É meio difícil, porque desenho para adulto é aquilo que tem temas mais sensíveis, é aquilo que tem mais violência, é aquilo que tem um humor mais ácido, mais pervertido, assim, na própria essência da palavra, né? Um grande exemplo disso é o South Park. South Park, ele tem um desenho muito básico que pode chamar atenção, parece um desenho, né, para crianças de 3 anos, mas os temas que eles acabam utilizando para conversar no próprio South Park são extremamente pesados, é um humor extremamente ácido, até mais do que o próprio Family Guy, né? Eles tratam temas como racismo, religião, de uma forma muito escrachada, muito pesada, sabe? Uma discussão muito pesada, né? Então, é isso que define um desenho para adulto, né? Temas mais pesados, entre outros exemplos também, como o próprio, né, recentemente acabou tendo um enorme sucesso do próprio Rick and Morty, né? Rick and Morty, que trata um desenho ali de uma ficção científica pesada também. Eu particularmente acho pesada a ficção científica do Rick and Morty, mas que eles acabam trabalhando justamente temas da cultura pop e discussões como existencialismo, depressão, alcoolismo, né, em forma de desenho, né? Para quem nunca assistiu Rick and Morty, eu super recomendo, para falar a verdade, né? Eles pegam temas diversos, né, com uma premissa básica de viagem no tempo, né, viagem no multiverso, desculpa, né, o viagem no tempo eles pegam como referência do De Volta para o Futuro, né, mas que na verdade eles brincam com esse tema que eu falei recentemente no incrível filme, né, do podcast, no último podcast lançado do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né, na qual eu falo sobre justamente esse tema do multiverso, né, que está tão em alta, né, que tantas obras acabam abrangendo, né, de formas diferentes esse mesmo tema. E assim, não diferente, o Rick and Morty, ele brinca com esse conceito do multiverso, de várias variações de possibilidade, né, e trazendo um ponto de vista muito peculiar e muito único, que é justamente o Rick, que é um cientista louco, que é alcoólatra, ele descobre justamente esse caso do multiverso, e isso entra numa discussão muito filosófica do existencialismo e do vazio que ele sente, né? Enquanto ele leva para as jornadas o seu neto, Morty, né, que vive angustiado, que ele não entende, porque ele brinca justamente dessa relação adolescente-adulto, o adulto
que entende de uma forma melhor, mas que meio que largou a mão e ele acaba tomando suas decisões, as suas frustrações em meios para combater ele, como o próprio alcoolismo, enquanto o Mori, que é uma criança, é um adolescente ainda, ele entra em conflito porque as realidades, as possibilidades, é tudo uma escolha dele, né? Que ele pode tomar no futuro dele, e sempre essa discussão, né, em relação a o que eu posso ser, o que eu deveria ser, né? Se faz algum sentido eu ser alguma coisa, né, que é uma discussão muito boa, muito interessante, né? É um desenho muito pesado, dentro das piadas, dos conceitos, é um desenho para adulto, né? Mas se você trazer para uma criança, o que eu não recomendo, provavelmente ela não vai entender nada, mas ela vai achar bonitinho porque é um desenho animado, sabe? Então é um pouco curioso você definir o que é um desenho para adulto, o que é um desenho para criança, né? Será que é só o tema que estava abordando ali, é o que define o desenho? Ou se não, a estética dele próprio, como o próprio Akira ou Ghost in the Shell que eu tinha falado anteriormente, que define o que é um desenho para adulto ou um desenho para criança, né? O Akira e o Ghost in the Shell, ele tem uma estética mais agressiva no sentido de mostrar mais nudez, mais violência. Então, é uma discussão válida. Me diz aí o que vocês acham, né? Me diz aí também os desenhos para adultos ou os desenhos infantis que tem contexto para adultos que vocês conhecem também, né? Tem diversos exemplos atualmente na Netflix, eles acabam justamente lançando cada vez mais. Eu lembro aqui de uma série recente que eu acabei assistindo, que é o próprio Desencanto, né? O Desencanto, que ele acaba justamente falando, né? Ele pega conceitos fantásticos, né? Da própria fantasia clássica medieval, e ele acaba justamente trabalhando esses conceitos de uma forma mais escrachada e com um humor muito mais ácido, justamente para brincar, né? Com esse tema. Ultimamente, na minha visão, esse tema, né, de você trazer desenhos com humor mais pesado justamente para um público adulto, acabou vindo à tona, né? Tem diversos exemplos, como os antes citados, apesar de eles serem um pouco antigos, né? Tem o Big Mouth, o Desencando, o BoJack Horseman, né? Se eu não me engano é assim o nome, que eles acabam justamente trazendo conceitos mais adultos, né? Porque eu acho que a nova geração, a minha geração, ela tá mais aberta justamente para ter para si, né, o conceito do desenho animado. Eu acho que essa mídia, o desenho animado, abrange algo que uma série e o próprio cinema não consegue, né? Eu falo o cinema mais convencional, aquele que é live action ou aquele que tem um pé mais no chão, né? Eu acho que o desenho, independente do desenho, lembrando que os filmes da Pixar, DreamWorks, na qual mexe com modelagem, né? E com caricatura e tudo, eles acabam sendo ainda desenhos, né? A única questão é que eles são feitos de forma digital, 3D, modelo 3D, mas ainda continua sendo, né? Recentemente também teve o filme do Buzz Lightyear, na qual eles, de novo, mascararam com uma história legal, com um personagem que já é famoso, mas com temas sensíveis ali, como o próprio a homossexualidade dos personagens, ou questões mesmo de ficção científica hard, de volta no tempo, de justamente você atingir a velocidade da luz, e isso entra no paradoxo dos gêmeos de Einstein, sabe? Algo muito complexo para uma criança. Uma criança nem sonharia em pensar isso, né? A maioria dos adultos também não, mas é aquilo que conversa com os adultos, né? Então, eu acho interessante essa discussão do que é um desenho para adulto, o que é um desenho para criança, né? Porque na essência, um desenho, né, colorido, bonitinho, ele é para criança, né? Entre tantos exemplos aqui, com o próprio Rick and Morty, que ele é bonitinho e tudo, mas apesar de ser escrachado, né? Será que é para criança só porque ele é um desenho? Vale essa discussão, né? Principalmente para o pessoal mais velho. O pessoal mais velho que eu falo entre 35 até os 50 anos, que acaba tendo um pouco de preconceito em relação aos próprios desenhos, por achar que não pode conversar com a realidade deles ou com eles mesmos, né? E que é super válido,
né? Eu dei o exemplo do próprio Castlevania, mas tem muitos outros, né? Que acaba tendo histórias fantásticas, histórias que podem acrescentar uma discussão, né? E é muito interessante. E acaba tendo justamente esses adultos perdendo esse conteúdo que é diferente, né? Que eles não estão acostumados a verem. Eles verem com uns olhos justamente que é para criança, entre aspas, porque, como os exemplos que eu dei aqui, a grande maioria ainda conversa com o público adulto, né? E uma outra questão que eu queria levantar aqui de discussão é justamente a maioria dos desenhos para adultos, eles acabam pegando justamente o tema mais básico, né? Que é o que é ser adulto, né? Essas questões de justamente você lidar com o trabalho, lidar com familiares, lidar consigo mesmo, lidar com as questões mais questionáveis socialmente, né, como problemas com racismo, homossexualidade, né, essas questões que infelizmente ainda estão em pauta, mesmo a gente estando em 2022 ainda estão em pauta, né, como liberdade, né, religiosa, né, se pessoas podem acabar se amando, independente do gênero, né, e essas questões eu fico acaba que me pergunto muito se essas questões depressivas, né, sempre são o ponto, né, do foco ali em relação aos personagens, porque quando a gente pega esses desenhos, entre aspas, para adultos, os personagens, os protagonistas, eles são muito quebrados, né, mentalmente eu falo. A gente pega o Homer, ele tem um trabalho que ele não gosta, ele tem problemas familiares, ele tem problema com o alcoolismo, né? A gente pega o Peter do Family Guy, ele é uma pessoa instável, né? Ele não respeita seus familiares. Assim, não tô falando que não é engraçado, que não é bom, não é esse o tema. Mas quando a gente analisa o personagem em si, trazendo para o aspecto da nossa realidade, apesar dele ser um personagem fantasioso, ele tem esses temas, né? O próprio o Rick que é o protagonista do Rick e Morty, né? Ele é um alcoólatra, ele é depressivo, ele tem uma crise existencial muito forte, ele tenta se matar muitas vezes, né? O BoJack Horseman, ele acaba falando justamente de um ator que era muito famoso, ele acabou sendo esquecido, lida com temas como depressão e aborto. Então entra um pouco naquele tema que eu acabei justamente explorando, né, em um dos podcasts recentes, na qual é mais fácil, né? Lembrei, é no podcast de literatura que teve com o Hideki, né? Por favor, acesse e escutem lá que tava show de bola. Mas o grande ponto é que eu conversei lá com o Hideki que quando a gente trata com personagens extremamente perfeitos, como na década de 80 e 90, né? Como, se eu não me engano, eu dei o exemplo do Superman, né? Eu e ele, a gente conversou um pouco sobre o Superman. O Superman, ele é um ser extremamente forte, ele é quase um deus, né? E ele é perfeito em tudo que faz, e a única ponto interessante do próprio Superman é quando ele vira o Clark Kent, né? Que ele é uma pessoa insegura, instável ali, né? Tem uma discussão interessante, mas é o único ponto. Então é muito difícil você trabalhar e você se tornar crível um filme do Superman, né? Sem que você eleve, né, para outro planeta, coisas assim desse tipo que um filme de super-herói convém. Mas a grande questão interessante é que desde 2000 para cá há uma necessidade muito grande da gente simpatizar com personagens na qual são quebráveis, né? São pessoas como a gente, que nós temos nossas frustrações, nossos problemas, né? Junto com, ou você também conhece um familiar que tem esses problemas, né? Eu posso dar exemplo do próprio Deadpool, na qual ele brinca muito com isso, né, que você compra muita briga do Deadpool, tanto do 1 quanto do 2, justamente porque o personagem, ele é aquele anti-herói, ele mata mesmo, ele é engraçado, ele é safado, né? Outro exemplo é o recente filme do Coringa, na qual você compra a briga do Coringa, né? O Coringa sendo vilão, você entende a motivação dele, por mais que ele
e fique com o pé atrás nas coisas que ele faz, você meio que passa um pano, é uma relação meio estranha, sabe? Então esses desenhos eles acabam brincando justamente com esse tipo de personagem quebrado, né? E isso é uma grande característica justamente de todos os desenhos, né? Se você pegar na sua análise, todos esses desenhos são assim, né? Tirando o Ghost in the Shell e o próprio Akira, que eu acho que tem temas mais sensíveis, é uma discussão mais voltada para outra coisa, não é justamente esses personagens quebrados, né? O Ghost in the Shell e o Akira, eles acabam sendo de uma forma diferente, porque não é o foco. O foco da brincadeira, o foco da discussão não é aquele tema, não é aquela discussão, né? É a própria ficção científica, o mundo na qual eles estão inseridos. O mundo do Akira é aquele problema, o mundo do Ghost in the Shell é aquele problema. Apesar que no Akira, né, é um amigo, entre aspas, né, que acaba desenrolando a trama. Mas mesmo assim não é o personagem ali que você compra, né, entre aspas, como em outros desenhos mais recentes, como o próprio Rick and Morty, ou Big Mouth, BoJack Horseman, Family Guy, Simpsons, sabe? E essa necessidade acaba me questionando muito, porque é uma fórmula que ela tá se batendo bastante, né? A gente pode pegar o exemplo do próprio Castlevania, que é recente, mas ele brinca muito com essa relação. Você gosta muito do Belmont, né? O Trevor Belmont, porque ele tem um ar ali engraçado, né? Ele é mais gente como a gente, assim como esses personagens quebrados, entre aspas, né, são. Então é mais fácil conversar, né? Então acho que para um adulto é mais fácil ele comprar a briga justamente do Peter do Family Guy, na qual ele tem problemas familiares parecidos contigo, ele tem problemas com substâncias, ele desconta nos familiares por problemas simples, com discussões sociopolíticas ali, na qual todo mundo está inserido, todo mundo que é adulto acaba passando obrigatoriamente, discutindo, do que justamente o Superman, que é extremamente poderoso, extremamente bonzinho, né, ou um Capitão América ali, né. É um ótimo exemplo, pegar o próprio Homem de Ferro, porque com o Homem de Ferro ele fez tanto sucesso, porque justamente ele é uma pessoa, tanto o ator quanto o personagem, eles são pessoas quebradas, né. Ele brinca muito com esse tema, um cara que ele é extremamente poderoso, extremamente rico, mas ele tá sempre em conflito com ele mesmo, ele não consegue ter relacionamentos básicos, sabe? Então é mais fácil de brincar com essas relações interpessoais, né? E se tornar mais crível pro adulto que for ver, né? Então a única coisa que eu me pergunto é: por que um adulto não consumiria esse tipo de mídia, né? Se conversa tanto justamente com aquele ser, né? É uma discussão que eu estou levantando, eu espero que ache respostas de pessoas próximas que eu conheço, que são mais adultos, se eles assistem esse tipo de mídia ou não, né? Porque é algo que eu acabo vendo bastante, o público-alvo que acaba consumindo, né? Eu tenho estatísticas aqui da própria Netflix em relação ao BoJack Horseman, o Big Mouth e o Desencanto. O público-alvo é entre 17 e 28 anos, é um público muito, muito jovem. Como eu disse, é um público na minha geração, né? Como eu tinha dito anteriormente, a minha geração aceita melhor. Mas a grande questão é: por que as gerações anteriores não aceitam? Eles ainda estão presos justamente nesse conceito justamente que desenho é tudo para criança, ou é porque não há um interesse visual, né, estético, né, que comprem? Por exemplo, o próprio meu pai, eu já acabei perguntando isso para ele, e ele falou que esteticamente não agrada tanto a ele, porque ele prefere algo mais palpável, né, menos fantasioso. O que quer dizer isso? Que ele prefere algo mais live action, que passa uma fidelidade com o que ele passa no dia a dia, do que um próprio desenho que foge da realidade, né, geralmente, né. É uma questão interessante, e é por isso que eu tô levantando essa discussão aqui, porque eu quero saber mais justamente do que vocês acham. Digam aí, né, se vocês assistem desenhos que são
entre aspas, para adultos. Se vocês têm referências de desenhos que deveriam ser para criança, mas tem temas relevantes justamente para adultos, como eu disse anteriormente, o Túmulo dos Vagalumes, ele é focado nisso, é um desenho para adulto, é um tema muito sensível. O próprio Estúdio Ghibli, ele acaba brincando muito com essas ideias, porque é um desenho muito visualmente agradável para as crianças, mas com temas muito relevantes, né, para o público adolescente e adulto, né? Me digam aí quais são os seus favoritos, né? Quais passagens vocês acham que agregam justamente ao que eu falei aqui, se vocês concordam ou discordam, né? Me digam o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Hoje eu acabei falando um pouquinho sobre isso, né? Deixem sua opinião, um comentário, algo a agregar justamente essa discussão, porque eu quero saber de verdade. Então é isso. Obrigado por ter escutado esse podcast. Esse foi mais um AstaCast.